escândalos. Mateus, capítulo 18, versículos 7 a 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Ai do mundo por causa dos escândalos. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E como nós sabemos, a palavra ai é uma interjeição de dor. Ai é quando alguém está sofrendo uma dor intensa e ele grita da forma habitual que todos nós conhecemos. Nunca, dizemos nós, tantos escândalos vieram à luz como nos últimos anos. A própria definição da palavra escândalo deixa claro quais são as suas consequências. É uma palavra que declara que há pessoas dispostas a imitar aquilo que de errado os outros fizeram, que dá mau exemplo, que é vergonhoso, que é indecente. E o problema principal é que em algum momento alguém achou que tinha o direito de fazer as coisas ao seu jeito, mesmo que isto implicasse em não ser totalmente transparente e fosse necessário burlar a lei. E a palavra de Deus, porém, é muito clara ao nos alertar como cristãos sobre esse problema do escândalo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo recomenda: não dando nós escândalo em alguma coisa, para que o nosso ministério não seja censurado. Nada mais justo, previdente, responsável, então, do que nos cercarmos de vigilância e oração. Foi o que Jesus recomendou em momento difícil da sua vida, quando estava no jardim do Getsêmani, ali esperando a chegada dos seus algozes, chefiada por Judas, um dos seus discípulos. Ele deixou os apóstolos em determinado lugar e disse: vou além orar um pouco. E quando retornou, cerca de 1 hora depois, encontrou-os dormindo. E ele então deu uma recomendação que é oportuna sempre em nossa vida: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Às vezes nos esquecemos dessa recomendação de Jesus e também da recomendação de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, quando ele diz: orai sem cessar. Não é possível passarmos 24 horas de joelho, como se Deus só atendesse a oração feita de joelhos. A posição do corpo é secundária. Para que oremos sem cessar, entendemos que podemos orar caminhando, deitados, em qualquer circunstância posicional do corpo, podemos estar orando.
É como Paulo recomenda também em Colossenses capítulo 3, versículo 1: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. E a oração é algo que devemos buscar. Então, a Bíblia nos respalda também para este tipo de ação em Filipenses 1:10, no que concerne ao escândalos. Diz o apóstolo Paulo de novo: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. A esse conjunto de medidas preventivas recomendadas pelo Senhor Jesus Cristo, podemos nos lembrar ainda do Sermão do Monte, quando ele disse que cada pessoa que o segue deve ter cuidado para ser o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí está o conselho de Jesus para nós cristãos, e queremos dizer que um dos primeiros fundamentos para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, e não venhamos a dar escândalo, é o princípio da transparência. Na carta que enviou aos Efésios, Paulo fala sobre a necessidade da transparência e logo em seguida cita seus benefícios. Você perguntará: o que é isso? É você ser por fora o que você é por dentro, ou ser por dentro o que você é por fora? Sem malícias, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Prezado ouvinte, você é um cristão que mantém esse equilíbrio, transparência, é um princípio que caracteriza pessoas que servem a Deus, é uma pessoa que fala sem dolo, é uma pessoa que o que é por fora também é por dentro. O segundo princípio para evitarmos o escândalo é o princípio da equidade, palavra quase desconhecida. O que é equidade? É o tratamento justo entre patrões e empregados, ou superiores e subordinados. Ou você se jacta de ser maior pela posição que ocupa e não trata a todos com equidade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Então aí está a equidade e o tratamento justo entre patrões, empregados, entre líderes e subordinados. E aí está essa necessidade
para evitarmos o escândalo. Na verdade, a equidade está entre as práticas que mais podem estimular o bom funcionamento do trabalho de Deus, da obra de Deus. Através da equidade é possível despertar nas pessoas o sentimento de que todos, independente da função que desempenham, seja um pastor ou membro da igreja, seja entre pastor e diácono, entre presbítero e pastor, todos têm a mesma importância para o resultado final do trabalho. E o apóstolo Tiago chama a nossa atenção para as vezes que temos usado de acepção de pessoas. E ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E há pessoas, então, líderes, que se colocam como pessoas incomunicáveis, estão sentadas num trono e reconhecem o valor da posição que ocupam. E diz mais Tiago no capítulo 2, versículo 9: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago capítulo 2, versículo 9. E concluindo, o terceiro princípio para evitarmos os escândalos é a prestação de contas. É o relatório periódico feito por parte das pessoas que ocupam cargos importantes de liderança, a quem os elegeu, nomeou ou contratou. E no capítulo 16 de Lucas encontramos Jesus contando mais uma parábola para despertar as pessoas quanto à necessidade da prestação de contas. O texto começa nos falando de um rico senhor que chamou o seu mordomo, o encarregado de todos os bens do seu patrão. Uma analogia direta a quem exerce o ministério na obra de Deus, para que este lhe prestasse contas. E já no versículo 12 lemos este senhor indagando seu mordomo. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não podes ser mais meu mordomo. Para o rico senhor, a prestação de contas é um pré-requisito. Era uma prática que deveria ser natural e contínua. Caso contrário, desabilitaria o mordomo a continuar no cargo, como ele mesmo fala na última parte da parábola, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Você é o encarregado da tesouraria da igreja. Cuidado para não agir de modo como se fosse absoluto e não prestar contas a ninguém dos seus atos. E Jesus declarou então que nas mínimas coisas da nossa vida nós devemos ter uma consciência muito alertada, muito despertada, para que, no mínimo, também sejamos fiéis. E ele diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Agora, quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Tenhamos cuidado, meus prezados irmãos, e nos lembremos da palavra de advertência do Senhor Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos. E ele então recomenda que, numa linguagem figurada, qualquer obstáculo que venha impedir nossa caminhada corretamente, que nos desfaçamos deles, para que possamos ser como ele exigiu: luz do mundo, sal
da terra. Se o teu pé ou a tua mão te escandalizar, fazer o quê? Corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Já pensou? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo eterno. Palavras muito severas do Senhor Jesus Cristo, para as quais devemos atentar. Paulo chegou a dizer: eu subjugo o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não venha eu ser rejeitado. Que tenhamos esse cuidado que o apóstolo Paulo recomenda e viveu durante a sua vida ministerial. Amém.